Qual é a melhor maneira de testar o nível de açúcar no sangue? Neste vídeo eu vou falar sobre a hemoglobina, a glicose em jejum, o nível normal de açúcar e também glicose pós-refeição. Eu não vou falar sobre o teste de tolerância à glicose. Este teste, basicamente, a pessoa come açúcar e depois é verificado o quanto o nível de açúcar subiu no sangue. E por que eu não irei falar sobre este teste? Simples. Porque ninguém come açúcar puro diariamente. Ninguém pega o açucareiro e come de colher. Ou você faz isso? Vamos começar. Hemoglobina glicada. Primeiro, o que é hemoglobina? Bem simples e bem básico. Hemoglobina é a proteína que carrega o oxigênio no sangue. Este teste não é tão preciso quanto o de glicose. Por quê? Simplesmente porque este teste não está medindo o nível de glicose diretamente. Ele te dá uma média de 90 dias anteriores. Na verdade, ele informa a porcentagem de hemoglobina que estão ligadas, que estão conectadas à glicose. Além do A1C, temos ainda o A1B, A1A1 e o A1A2. Porém, essas não se conectam com a glicose, então não tem o porquê medi-las. Era só para informação. Vou falar rapidinho sobre anemia. Acho que vale a pena você saber sobre essas informações. Existem dois tipos de anemia. O primeiro, que tem pouco ferro. A pessoa que tem anemia por deficiência em ferro, ela vai ter uma hemoglobina elevada. Então, fazer o teste de hemoglobina nessa pessoa para saber o nível de açúcar não será nada preciso. O segundo tipo é a anemia hemolítica. Nessa situação, existe a destruição das hemácias. Neste caso, a pessoa vai ter um nível de hemoglobina baixo. Além disso, infecções, problemas no fígado e rins ou então a gravidez podem alterar o nível de hemoglobina. O teste de hemoglobina é bom, mas para ter um parâmetro, uma indicação do açúcar, mas não é a melhor maneira, não é a mais precisa para saber o nível de açúcar. Eu já falei algumas vezes sobre o nível ideal de glicose, que deve estar entre 70 e 85 mg ou no máximo 90. Se você quer todos os detalhes, olhe na descrição aqui abaixo, tá? Vamos lá. O problema é o seguinte, se você tem diabetes tipo 2, tem resistência à insulina, inicialmente não irá atingir este nível. Mas calma, não se preocupe. E por que não? Se você tem diabetes há bastante tempo, possivelmente você perdeu boa parte das células beta do pâncreas. E por que isso é um problema? Porque são as células beta que produzem a insulina. Se você tem menos delas, será mais difícil controlar o nível de açúcar. Glicose em jejum. Nível de glicose em jejum, acredite você ou não, mas não é a melhor maneira, não é a maneira mais precisa de saber o nível de açúcar. Se o resultado for acima de 110 mg por decilitro, abra o olho. É aí que começam os problemas nas células beta. Se estiver acima de 140 mg por decilitro, complica ainda mais, pois começam a aparecer problemas no coração, rins e nervos e aquele formigamento nas pontas dos dedos. Fazer o teste de glicose em jejum te dá várias informações, claro, mas a melhor maneira, a maneira mais precisa é após as refeições. Após 1 hora e após 2 horas. Esse teste será mais preciso porque vai dar a dinâmica, como o pâncreas está liberando a insulina, que quantidade e como está o metabolismo da glicose. O ideal é que o resultado após 1 hora seja menos de 120 mg por decilitro e após 2 horas menos de 100 mg por decilitro. Resultados acima desses valores será um problema no futuro. Este é realmente o melhor teste para saber com precisão o nível de açúcar no sangue. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.